amadas presenças queridas do signo de Gêmeos. Eu me chamo Andresa, estou aqui com o meu saquinho mágico e também os meus oráculos aqui, né? Tarô e, enfim, runas, para trazer uma mensagem especial, atemporal e intuitiva para você que é do signo de Gêmeos. Mas essa mensagem vai servir também para quem tem Lua em Gêmeos e Ascendente. E se você tiver também um estélio, que é um agrupamento de planetas no signo de Gêmeos, essa mensagem também vai servir. Ai, Andresa, eu tenho um estélio em um outro signo. O que é um estélio? 3, 4 planetas no mesmo signo, naquela casa ali você tem um estélio, tá? Pode ser que pegue um pouco a outra casa, mas é um estélio, um agrupamento de planetas, enfim. Se você tiver em outro signo, você assiste o outro signo. Aqui pelo canal você vai conseguir encontrar outras leituras que possam auxiliar você a compor um auxílio melhor, tá bom? Sem muita demora, vamos começar a mensagem. Boa sorte para vocês. Desejo de todo o coração que eu consiga os auxiliar da melhor forma, tá bom, Gêmeos? Vamos lá? Peço auxílio para Gêmeos. Peço auxílio para a energia de Gêmeos. Qual a mensagem? Querendo sair? Deixa vir. Peço que vocês já curtam o vídeo. Curta agora, tá? E assistam também até o final a leitura. É importante que vocês assistam até o final. Porque às vezes tem um desdobramento, tem algo a mais. Enfim, tá bom, Gêmeos? Vamos lá. Boa sorte. Vou ofertar aqui o melhor que eu puder, com certeza, tá bom? A gente começa com Ingus, né? Vem comigo, vamos mergulhar nessa história aqui. Começa com Ingus. Ingus, ela é uma runa de conclusões, tá? Ela não fala exatamente de fechamento de um ciclo kármico ou um ciclo pesado. Mas, algumas vezes, ela me traz uma ideia, né? Ela me passa um recado de que algumas coisas precisam ser concluídas. Mas concluídas, às vezes, de um pensamento. Eu preciso concluir, eu preciso fechar essa ideia. Eu preciso finalizar esse processo, conclusão, tá? Naudis. A necessidade de se concluir. São ciclos de finalizações de medo, de insegurança, de ansiedade, tá? Naudis aqui na segunda casa me fala que vocês estão passando por um período de aceitação. Vocês podem estar passando por esse período de aceitação. De ter resiliência com as conclusões de algumas situações. Quando a gente conclui com o Ingus, que é maravilhoso, porque fala a respeito de um ciclo, digamos assim, uma fase da lua, uma fase, um período, um tempo que eu concluo, para entrar logo mais em uma nova fase, em um novo período, tá? Só que é preciso, Naudis, né? A aceitação e a resiliência desse processo de conclusão. Quando um ciclo se encerra, um ciclo aqui é um ciclo pequeno, não falo que é um, porque existem runas que falam a respeito de ciclos maiores, né? De grandes ciclos, fechamentos kármicos, até finalizações maiores e pesadas, tá? Aqui também falando que não é exatamente isso, com Ingus, é como se fossem ciclos que precisasse de fato, né? Houvesse a necessidade de serem finalizados, concluídos, para que novos ciclos reiniciem. Assim como a fase da lua. Tem a lua nova, aí vem a lua crescente, depois vem a fase cheia,
depois vem a fase minguante, e fica sempre nesse processo aí. Ingus é regida pela lua, inclusive, né? Pelas fases da lua. Então, é uma conclusão, é um fechamento. Eu finalizo, ou há necessidade de Gêmeos finalizar com medo, com a insegurança, com as incertezas. Agir com resiliência sobre os processos e perceber o que não estava mais funcionando, digamos assim. Eu tenho aqui a runa Chi-Uaz. Engraçado que quando eu estava no período de me preparando para fazer a leitura, Chi-Uaz veio e ela está aqui na mesa. Pode ser que alguns geminianos, ou se você tem gêmeos forte no mapa, você esteja resistindo a essa finalização, você esteja resistindo a esse processo, você esteja resistindo à conclusão de algo, ok? Volto a dizer, você está resistindo porque você talvez não esteja pensando, né? Ou de alguma forma aceitando que após a finalização ou a conclusão vem um novo período, vem um novo ciclo. E é um ciclo de fertilidade até, fertilidade, de crescimento, criatividade, ok? São ciclos como a fase da lua, às vezes a coisa está meio minguante, depois ela fica ali, né, nesse período, depois novamente ela passa por uma nova, se reacende, cresce, fertiliza, vira cheia, mostra os resultados, as conclusões, o que aparece no período. Depois ela entra em outra fase e assim segue a vida. A vida tem esses períodos e que não é válido a gente tentar, de alguma maneira, não aceitar esses períodos que fazem parte da vida. Aqui vem me trazendo uma energia, Tuaz, Reverso e Unjo, uma energia de que vocês estejam, talvez, olhando para um período de nostalgia, olhando para um período com um certo saudosismo. É como se dissesse assim, eu me sinto saudoso, eu olho para ali era melhor. E aí, de repente, eu tenho uma certa dificuldade de concluir, finalizar com essa insegurança, com esse medo e partir para uma nova jornada, porque eu estou sempre olhando para aquele outro processo, período na vida, onde foi tão legal, foi tão bacana viver. Gebo. Nós temos aqui Gebo. Gêmeos, para alguns geminianos aqui, esse período tem a ver com relações e parcerias, tá? Relacionamentos e parcerias que estão chegando aí num período de conclusão. Nós vamos romper, nós vamos finalizar, ou a partir de agora a gente vai levar esse relacionamento de uma outra maneira, ou simplesmente eu modifico a forma de encarar essa relação. Mas aqui tem algumas relações, isso está ligado a relacionamentos, se você está nesse período aqui de relacionamentos, de revisão de relacionamentos, de observar se ainda vale a pena seguir com essa relação ou não. Se você está nessa fase, eles estão me falando que você de repente talvez esteja mais apegado ao que foi do relacionamento do que o que você está vivendo agora, tá? É aquela história, eu estou apegada ao que foi do relacionamento, ao que aconteceu anteriormente. Vocês estão resistindo às fases da vida e não tem como resistir ao fluxo da vida. A vida, ela flui. A lua, ela sempre vai ter as suas fases, né? Não tem como a gente segurar as fases da lua, o fluxo da água. Não existe como a gente segurar ou tentar segurar isso. Lagus Reverso. Vocês estão segurando ou tentando segurar alguma coisa que cabe conclusão. E talvez seja mais uma questão de
tanto olhar com saudosismo, com nostalgia para o passado, mas também aqui está me falando, gente, de vocês, de repente, não estarem num período de muita força e energia para seguir, tá? O que eu tô falando aqui, perdão, do que eu tô dizendo aqui? Eu tô falando a respeito de quando a gente, às vezes, não tá muito animado a recomeçar. Não está muito animado a renascer. Quando parte da gente a coisa de eu não sei se eu quero mesmo, eu não sei se eu de verdade estou forte, estou preparado para seguir adiante, para ter que recomeçar, para ter que me refazer, para ter que me ressurgir. E aí eu me aprisiono olhando para o passado, eu me aprisiono olhando para um período anterior, olho com uma certa melancolia, nostalgia, saudosismo, e até também me perguntando por que eu sempre tenho que recomeçar, por que eu sempre tenho que ter resiliência com as coisas, porque as conclusões chegam na vida. E aqui eu pergunto a vocês, por que vocês estão tentando segurar a água? Por que vocês estão tentando segurar a fase da lua, as fases da lua, Hagalaz? Vocês estão... Aqui, Hagalaz, Lagos. Cabe a vocês observarem que existem questões da nossa vida e experiências que fogem ao nosso controle. Por exemplo, fases da vida. Vamos falar de uma criança? Às vezes, uma criança, a gente olha aquela criança maravilhosa, linda, nosso filho, nossa filha, vê uma foto tão bonitinha no passado, hoje a gente olha e vê um homem, uma mulher. E aí a gente pensa, olhando para aquela criancinha linda ali, a gente pensa, poxa, cresceu, passou tão rápido. E eu olho para aquela foto, aquela imagem com muito saudosismo. E pensando às vezes, né? A gente pensa às vezes, mas era tão bom quando era naquele momento, aquela fase, era aquele período, eu estava vivendo aquilo. Só que aquele período passou. E essa fase que você está vivendo é tão importante quanto aquela fase lá de trás. E eu preciso aceitar e abrir mão do controle. E entender que algumas coisas estão para além da minha força, estão para além do meu controle. A resiliência e a aceitação está exatamente nesse processo de aceitar que algumas coisas estão para além do meu controle e aceitar as nossas limitações às vezes, e a limitação que o tempo também traz, né? A necessidade de aceitar muitas vezes que uma fase da vida foi concluída, um período foi finalizado, e eu preciso ter a coragem de aceitar e agradecer essa temporada e virar a página, ter a coragem de virar a página mais uma vez e me reinventar e reiniciar, e que isso parte de mim às vezes causa dificuldade, tá? Eles estão falando a respeito disso. Vocês tentando ter controle de um período, de um processo, de uma situação, mas que vocês não terão esse controle, porque esse controle está para além de vocês. Tem algo aqui que a aceitação e a resiliência é muito importante. Ficar olhando para o passado não vai te ajudar. Ficar tentando segurar os períodos para que eles não aconteçam não vai te ajudar. É importante que você aceite os processos da vida, conclua, aceite que os processos se concluem para que novas fases, novos períodos aconteçam, tá? Vamos olhar isso aqui, o que eu tô falando? Lagos. De alguma maneira eu sinto que vocês estão tentando segurar
E não é legal. Alguns geminianos e geminianas aqui sentindo uma certa melancolia, outros com uma certa tristeza, posso falar o termo tristeza. Posso dizer que outros também aqui podem estar chorando, né, sentindo vontade de chorar, ou de repente segurando o choro, segurando a tristeza, tentando esconder que está precisando de auxílio, ou transbordar. Tem algo aqui, gente, de uma taça cheia. Quando a nossa taça, nosso copo, tanta gente fala sobre isso, tá cheio, tá no limite, transborda. E essa água parada, né, essa água aprisionada, ela não é uma água bacana, ela é uma má água. Você tá com mágoa de alguém, você tá triste, você tá olhando para o passado, tá ressentido, tá se segurando nisso, o teu emocional, o teu psicológico, olhando para um passado que precisa ser concluído para que a tua vida volte a fluir e você tenha a coragem e a força de renascer. Cabe uma cura também aqui. Cabe uma aceitação de um processo. O que mais que eu posso falar para Gêmeos? Então, gente, esse período ele é uma advertência, é advertência para um crescimento, é uma oportunidade de crescer, de se renovar e se reinventar, tá, Gêmeos? 9 de espadas. Existem pessoas aqui que estão num processo de olhar para a vida passando. Eu estou aqui tentando segurar algo, mas na verdade é como se eu estivesse dentro de um quarto, dentro de uma sala, dentro de um local, mas olhando simplesmente a vida lá fora acontecendo. E eu esperando que a vida lá fora melhore um pouco mais para mim, para que eu coloque, né? Eu saia desse quarto, dessa sala, desse período e vá para um outro período. A tua espera está perto de finalizar. Se você está de repente olhando de dentro, né, olhando aqui de dentro para fora e esperando aguardar um melhor momento para resoluções, esse período está chegando, é o 9 de espadas. Tem pessoas aqui que estão com alguns sinais, para mim, de melancolia, de depressão, de tristeza. Rainha de Cálice. É a cura de vocês. É um período que há necessidade de cura. Eu indico para vocês aqui, quando eu vejo a questão da necessidade de cura, o Ho'oponopono. Vocês podem procurar Regina Tavares. Ho'oponopono é uma oração, para quem não conhece, eu indico. Não é exatamente de uma religião específica, é uma prática. E essa prática você pode estar pedindo para que limpe em você os processos, as questões. E essa prática ajuda a limpar a água. Eu estou falando que tem água parada. Veio uma rainha de cálice. E ela aqui, ela já está senhora, né? Dos processos, senhora da própria vida, senhora das suas verdades emocionais, né? Ela deixa a água fluir, ela cura essa mágoa, esse ressentimento, mal água ou água parada. O Ho'oponopono eu super indico aqui a vocês, tá, gente? Peço auxílio. 5 de pentáculos. Existe a necessidade de você observar que algumas questões, elas são questões assim da própria vida. São questões da própria vida. Muitas vezes, você deve se questionar às vezes, poxa, tantas vezes eu tive que me reinventar. Tantas vezes eu tive que me recompor, me refazer. A vida conclui um período, depois eu me jogo em outro, aí vem uma outra história.
eu tenho que reinventar, aceitar a vida novamente, buscar um outro processo, um outro período, uma outra fase, aceitar essa nova fase, atravessar ela novamente. E aí, de repente, acontece algo e tal. Mas, gente, aqui é tudo processo da vida. Simples assim. Processo da vida. E nós não temos como barrar os processos da vida. Quando o universo percebe que está na hora de você passar de fase, a gente pode pensar nessa situação ou coisa como um período de você passar de fase. Quando está na hora de você passar de fase, vai acontecer. E aí você vai ter que passar de fase. E para isso você vai ter que abrir mão de um período, de um processo e aceitar, encarar um novo processo e período, tá? Peço auxílio. Eu tô gostando, tá? Então, se você tiver a vontade de se dedicar ao Ho'oponopono, alguma prática de limpeza, algum processo de repente de... tem aí na internet limpeza de São Miguel Arcanjo, limpeza com Kuan Yin, buscar um auxílio terapêutico, buscar uma consulta, uma leitura de runas, uma leitura de Nautis. Vocês estão resistindo a alguma coisa mesmo. Nautis já está na mesa. Gratidão. Uma leitura de runas, uma leitura de tarô, uma astrologia, uma terapia, algo que faça com que vocês atravessem esse período. Porque muitas vezes a gente consegue se reinventar sozinho, sozinha. No nosso cantinho, no nosso quarto, na nossa sala, aceitando o nosso processo, olhando a vida e esperando o melhor momento para agir, para acontecer, para tomar decisões. Mas tem horas que a gente tenta segurar o processo porque a gente não está muito firme. E aí é que eu estou querendo dizer para vocês, busque auxílio, porque a gente não precisa encarar tudo sozinho. Às vezes a gente precisa realmente de auxílio, de ajuda, de apoio, de alguém que fale, ó, vai por ali. Aceita essa nova jornada e vai. Aceita. Peço auxílio. Lagos, glória a Deus. Gratidão, meus deuses. Ó, Lagos veio já na posição dela normal, usual, ok? Me falando que vocês têm todas as condições de sair desse processo, vocês têm todas as condições de saírem desse período, mas é importante que vocês aceitem sair do período. A primeira decisão deve ser de vocês, tá? Mais uma runa. Lagos. Fluência, prosperidade. Após esse período, tem um período, tem uma vida para fluir, tem uma vida para acontecer. Quis mostrar, mas não veio. Peço auxílio para Gêmeos. Gêmeos. Urus. Gratidão. Existem algumas questões que a gente não quer atravessar por não se sentir seguro o suficiente ou segura o suficiente, firme, decidido, tio Asa aqui reverso, corajoso, corajosa para fazer os cortes necessários e seguir adiante. Eu agradeço por vir Urus, que Urus é a força do bisão. É quando diz assim, você tem essa força, você tem isso aí dentro de você. Você já passou por coisas até muito mais difíceis e conseguiu passar e atravessar. Então, esse teste da vida, esse período, essa fase, ela vai passar como outras tantas já passaram. Outras muito mais desafiadoras e difíceis já passaram, já atravessaram por você. E elas passaram. Agradeça os períodos que se encerram. Isso aqui está falando sobre isso. Todos os períodos que se encerram, agradeça. São como os portais que se abrem em nossa frente. E a gente precisa atravessar, agradecer o que vai ficar atrás desse portal. Atravessar esse portal e fechar, né, com gratidão. E seguir a nossa vida, tá bom?
Gêmeos, meus amores, a leitura foi bem bacana. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Para consultas particulares, o link está na descrição do vídeo. Também passa aqui o número do meu WhatsApp. Meu Instagram é o @amadaevolução. Se inscreve, compartilha. Diz aí o que é que vocês acharam da leitura, se eu ajudei, consegui apoiar de alguma forma. Fiquem com os deuses, boas finalizações e conclusões. Levantem a cabeça de vocês, ergam a espada e sigam firmes, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.